Graça e paz. Embora não saibamos exatamente o dia em que Jesus Cristo nasceu, mas ele nasceu. Sabemos que ele nasceu. A data não é importante. O dia não é importante. O importante é que ele nasceu. Sabemos onde ele nasceu, quando nasceu e por que nasceu. O nascimento de Jesus Cristo não é um mito, é um fato histórico contextualizado com os dias do rei Herodes, o grande rei da Judéia. Mateus capítulo 2, verso 1 e 2. Mateus 2, 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Jesus nasceu onde tinha que nascer, em Belém, conforme disse o profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, aí está a profecia da palavra de Deus que se cumpriu. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus cumpriu a sua palavra. O nascimento de Jesus Cristo é o cumprimento da palavra. O evento de Deus na terra chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é a manifestação de Deus neste mundo. Todos os holofotes do céu focalizam a pessoa de Cristo. Deus não tem nada mais para nos oferecer fora do que Ele já nos ofereceu em Cristo. Jesus Cristo é a maior revelação de Deus aos homens. Natal é a história de um Deus que se esvazia, abre mão da sua posição mais elevada para sair ao encontro da sua criatura extraviada, o ser humano perdido no pecado. O próprio Jesus Cristo nos diz o motivo pelo qual ele veio. Ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, verso 10.
Esse era o meu caso. Eu estava perdido no pecado e em mim mesmo. Por essa razão, Cristo veio, foi à cruz por mim, morreu e me levou a morrer com Ele, salvando-me do pecado e de mim mesmo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você quiser, se identifique também com esse interesse de Deus por você. Creia e confesse de coração a sua morte e ressurreição em Cristo e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. A fim de nos salvar, nos tornar verdadeiramente felizes, Cristo invadiu a nossa história, tornou-se semelhante a nós e foi para a cruz. Ali nos atraiu a si, nos identificou em seu corpo, em seu sacrifício, nos levou a morrer com Ele para o pecado. Depois disso, Deus nos ressuscitou com Cristo. Ganhamos a vida de Cristo e o próprio Cristo passou a viver em nós a sua vida justa e santa. Cristo em mim, vivendo a sua vida fora do pecado e fazendo a diferença neste mundo caído. Cristo veio a este mundo, tomou a nossa causa, morreu a nossa morte e ressuscitou para ser a nossa vida. O meu desejo é que Cristo seja em você o Deus presente pela sua morte e ressurreição juntamente com Ele. Como que Cristo chegou na terra? Como foi a chegada do Salvador ao mundo? Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu anotei aqui uma versão que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Jesus Cristo, do Salvador? Que sentimento o Salvador teve? Qual foi a sua disposição de mente? Jesus estava no mais alto nível, na posição mais elevada, mais distinta. Sendo Ele Deus, não se agarrou a isso, desceu até a cruz, onde Ele nos salvou. Eu gostaria de analisar com os irmãos essa expressão em relação a Jesus Cristo: a si mesmo. Por 7 vezes nós encontramos essa disposição, essa atitude de Jesus: a si mesmo. A si mesmo é uma iniciativa própria. Cristo fazendo algo muito significativo, tanto para Ele
como para o Pai e também para nós. Então, a primeira vez que nós vamos analisar, que nós já vimos o texto, não vimos, né? Vamos ver agora. Filipenses 2, versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou. Ou a si mesmo se aniquilou. Irmãos, ele se esvaziou. Ele começou por aí. Foi o primeiro sentimento que houve em Jesus quando ele decidiu vir. Ele que estava na posição mais honrosa, mais elevada, como Deus, no patamar da divindade, resolve a si mesmo se esvaziar. O Deus infinito, imaterial, transcendente, agora está na posição do ser humano, na posição humana. Este foi o primeiro sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele se esvaziou. Para vir aqui, ele humanizou-se. E para isso, ele teve que se reduzir ao máximo, mas sem perder a sua essência divina, a sua divindade. Eu gosto de dizer assim: a Terra é superior a 1 trilhão de quilômetros cúbicos, e a sua área pouco supera os 510 milhões de quilômetros quadrados. Imagine essa massa se contraindo, se encolhendo, até ficar do tamanho de um grão de areia. Esvaziou o máximo, mas não deixou de ser terra, porque o grão de areia ainda é terra, uma porção pequena, diminuta, mas ainda é terra. Algo parecido aconteceu com Cristo, com Deus. Deus se condensou em um homem, Jesus. No nascimento de Jesus Cristo, vemos Deus com a fragilidade de uma criança recém-nascida, dependendo da sua criatura para ser alimentada, limpa e cuidada. Lucas capítulo 2, versículo 12, ali está colocado algo fantástico. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Exatamente. O que é um sinal do Deus absoluto na terra? Não é algo grandioso. É um menino, é uma criança. Deus menino envolto
em panos e deitado numa manjedoura. E a mãe cuidando, trocando os panos, como você, mãe, fez com o seu menino, com a sua criança. O Criador, o Deus eterno, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se encontra do tamanho de um bebê. Você entende o esvaziamento de Cristo? Estamos diante de um disparate. Estamos diante de um paradoxo. O Deus soberano, encarnado no corpo frágil de um recém-nascido. O Filho Todo-Poderoso de Deus passou a sua primeira noite num coxo tosco, entre animais, num local mal cheiroso. Porque ali tinha animais. Que direito nós temos de ser besta, irmãos? Arrogantes? Diante de um Deus que se esvazia assim? Eu sou importante. Eu quero a sala VIP. Eu sou Deus. Eu quero um lugar especial para mim. Não. Vemos na manjedoura um Deus esvaziado, despojado. Absurdo maior ainda é Ele ter ido à cruz, morrer a nossa morte, morrer a morte de cruz, a mais vituperiosa da face da terra. E mais absurdo ainda é que na cruz Ele nos atraiu a si. Ele nos recebeu em seu corpo. Ele recebeu em seu corpo os nossos pecados. Na cruz, Cristo se identificou com o pecador e recebeu em seu corpo todos os pecados desse pecador. Ele aceitou tudo isso voluntariamente, como expressão do amor. Não foi forçado a nada, não foi obrigado a nada. Cristo nasceu numa terrinha, comparando a terra com as dimensões do universo, a terra é uma coisinha. Num povo inexpressivo na época, numa família muito pobre, num lugarejo. E a sua maternidade foi uma cocheira. É o Deus esvaziado, humilde, que veio buscar e salvar o que estava perdido. Veio buscar e salvar uma turma metida a besta, que pensa que é alguma coisa e não é nada. Que loucura de amor! Que loucura de amor! E o amor faz loucura mesmo, né? O amor faz algumas loucuras mesmo. Não sei se você já leu algumas coisas sobre loucuras de amor, mas o amor faz. E aqui foi o que ele fez. Filipenses capítulo 2, versículo 8, nós temos aí a segunda expressão, segunda vez, da expressão a si mesmo
agora se humilhou. A si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A si mesmo se humilhou. Irmãos, prestem atenção. A si mesmo. Não foi obrigado a nada. Não foi forçado a nada. Ele fez porque quis e fez por amor. Depois de ter se esvaziado até a condição de homem, e é uma descida grande, muito grande, de Deus vir para a posição de homem, o Criador na posição de criatura. Ele agora toma a iniciativa de se humilhar. Ele não foi humilhado, ele se humilhou. Ele tomou esta posição de se humilhar. A si mesmo se humilhou, indo até a morte e a morte de cruz. O nascimento de Cristo apontava diretamente para a cruz. Falar do nascimento de Cristo e omitir a cruz, a mensagem da cruz, o verdadeiro motivo pelo qual ele veio, é ser um traidor de Jesus Cristo. Não tem Natal sem cruz, não tem cruz sem Cristo, e não tem Cristo crucificado sem nós, colocados nele. Primeira carta a Timóteo 2:6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A si mesmo se deu. Não foi forçado, não foi obrigado. A si mesmo se deu. Cristo se esvaziou para chegar à posição de homem. Chegou à posição de homem para se humilhar. Ele se humilhou porque precisava chegar ao nível do pecador, do pecado. Chegar ao nível do pecado na cruz para nos salvar. Quando ele chegou ao nível do pecado, ao nível do pecador na cruz, então ele se deu por nós. Ele se doou por inteiro em resgate do pecador, em nosso resgate. Ele não foi forçado a nada disso. Eu estou repetindo para enfatizar o amor dele por nós. Ele não foi forçado a nada disso. Gálatas 2:20. Olha lá, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A si mesmo se entregou por mim. De novo, não foi obrigado a se entregar por mim, porque
a si mesmo. Ele quis, não foi forçado. Ele fez por amor. Cristo se entregou voluntariamente em nosso favor, porque Ele nos ama. Quando Cristo se entregou por nós, Ele nos identificou com Ele, nos crucificando com Ele. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora tenho na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, se entregou por mim. Então, quando Ele se entregou por mim, Ele também me identificou com Ele me crucificou. Quando Cristo se entregou por mim, Ele me crucificou com Ele estou crucificado. Não vivo mais, mas Ele vive em mim. Romanos 15, 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Eu quero lembrar vocês que em Filipenses 2,5 está dito que você precisa ter em você a mesma atitude de Cristo, a mesma disposição mental de Cristo, o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. E aqui diz: não agradou a si mesmo. Jesus não agradou a si mesmo. Por que Jesus não agradou a si mesmo? Porque Ele estava interessado em salvar você. Ele estava interessado em me salvar. Ele estava interessado em nos salvar. Se Jesus Cristo, irmãos, tivesse agradado a si mesmo, jamais teria se esvaziado, se humilhado, se doado e se entregado na cruz por nós. Mas Ele não estava nem aí para Ele. Ele estava muito aí com o Pai e em nos salvar. Então Ele não estava se agradando. Não importa a mim, importa a você. Hebreus 5:5. Chegamos agora na sexta vez que estamos citando a expressão a si mesmo. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus não se engrandeceu, não se exaltou. E por último, Hebreus 7:27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. A si mesmo se ofereceu. Jesus se ofereceu
como oferta pelo pecado. Jesus é a oferta, ele é a ovelha, ele é o Cordeiro de Deus. Ele se ofereceu pelo nosso pecado. E ao se oferecer pelo pecado, ele aniquilou o pecado, ele acabou com o pecado. Hebreus 9, verso 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Pelo sacrifício de si mesmo, ele aniquilou o pecado. Aniquilar pecado significa: não ficou nada do pecado, não ficou nenhum para contar a história. O sacrifício de Cristo tem o poder de consumir e consumir totalmente o pecado, o meu pecado. Vamos ouvir a leitura de Filipenses 2:5 e quero que você medite, porque está pedindo para você que você tenha em você a mesma atitude de Cristo, o mesmo sentimento de Cristo. E Cristo está em nós, Ele está em nós. Nós só podemos ter a atitude de Cristo porque Cristo está em nós, produzindo essa atitude. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora é com você.